Bom dia a todos. Dando seguimento ao nosso módulo de cirurgia do curso de emergências clínicas realizado pela Academia Nacional de Medicina, em parceria com a Jaleco e a Rede DASA, neste domingo nós teremos dois temas importantes relacionados ao trauma. O primeiro deles será apresentado por mim, acadêmico Rossânio Fiorelli, cirurgião torácico, professor titular do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, chefe do Departamento de Cirurgia, chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital São Vicente de Paulo e coordenador da pós-graduação de técnicas minimamente invasivas da Unirio e professor titular de cirurgia da Universidade Estácio de Sá e da Universidade de Vassouras. Falarei com os senhores sobre trauma torácico. A seguir, o tema será trauma abdominal e será apresentado pelo acadêmico Samir Haslan. Samir Haslan é professor titular sênior do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, membro titular da Academia Nacional de Medicina e membro também titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, aproveitem essas duas aulas e, posteriormente a elas, nós estaremos aqui durante 30 minutos para tirar dúvidas daqueles que assim desejarem. Bom domingo e aproveitem a aula. Bom dia, meu nome é Rossânio Fiorelli, acadêmico titular da seção de cirurgia da Academia Nacional de Medicina e professor titular e chefe do Departamento de Cirurgia da Unirio. Também professor titular de cirurgia da Universidade Estácio de Sá e de Vassouras. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre traumatismo torácico. Historicamente, sempre é bom citar alguns nomes importantes no decorrer da descrição do trauma torácico. Entre eles, a primeira descrição importante consta na Ilíada de Homero, em 1200 anos antes de Cristo, onde pode-se observar os combates individuais entre Indomedeu e Auscatos, a morte de Cefedon, mostrada nesse afresco encontrado no Museu de Louvre, onde mostra Cefedon cravado de lanças. Também Hipócrates, que em 400 anos antes de Cristo foi o primeiro a descrever uma drenagem como tratamento de um hemotórax traumático. Outro nome importante é Ambroise Paré, que viveu entre 1510 e 1590, foi médico de 4 reis franceses e foi o primeiro a descrever um robusto tratado de tratamento do traumatismo torácico. Também Jan Scultetus, que em seu livro Tratamento dos Traumas, que pode ser observado uma das folhas à direita aqui, mostra toda a técnica utilizada à época para tratamento dos hemotórax e dos traumatismos torácicos de forma incipiente. Traumatismo torácico é a terceira maior causa de morte, a primeira em pacientes abaixo de 40 anos, tal a sua importância. São mais ou menos 5,8 milhões de lesões não intencionais ou violência por ano, cerca de 9 mil por minuto. 18% do custo de doenças do mundo. Veja o impacto importante econômico que o trauma leva para a humanidade. As colisões representam em torno de mais de 1 milhão de mortes. A principal causa de morte no trauma são de 20 a 50 milhões de lesões significantes. Mas é bom ter em mente que menos de 10% das lesões contusas e apenas entre 15% e 30% das penetrantes vão necessitar de uma intervenção cirúrgica. E as lesões torácicas, elas correspondem a 25% das mortes do trauma, como causa direta, e contribuem em torno de 50% como causa indireta nas complicações traumáticas posteriores, como pneumonites traumáticas, as complicações pulmonares. Os acidentes automobilísticos, como falei, correspondem a 70% a 90% dessas lesões. E atentem bem que 15% daqueles pacientes que vão necessitar de uma intervenção cirúrgica para tratamento desse trauma, 15% vai ser necessário um tratamento de maior espectro, como uma toracotomia. E 85% desses pacientes você vai resolver apenas sabendo como se drena um tórax. Então, a drenagem torácica é um procedimento que todo médico deve dominar, porque ele salva vidas. Os mecanismos de lesão no traumatismo torácico são os clássicos, aceleração, desaceleração, que acontece no acidente automobilístico, nas colisões, a compressão corporal nos casos dos esmagamentos,
os impactos de alta velocidade causados pelas feridas por arma de fogo e outros menos frequentes, como as penetrações de baixa velocidade, principalmente as feridas por arma branca, qualquer instrumento pérfuro-cortante ou pérfuro-contundente é uma arma branca, as obstruções das vias aéreas, no caso as sufocações, as lesões cáusticas por envenenamento e as queimaduras e eletrocuções, que na realidade são lesões causadas pela passagem da corrente elétrica na membrana e lesão da membrana alvéolo-capilar. Esse é o típico caso de um mecanismo de aceleração e desaceleração, enquanto o tórax, ao se colidir com o volante do automóvel, faz com que duas estruturas rígidas movam-se de forma atraindo-as, lesando órgãos mediastinais, principalmente a saber a bifurcação traqueobrônquica, a aorta abaixo da subclave esquerda, no seu ponto de fixação no ligamento arterioso, e no coração, as cordoalhas tendinosas e as válvulas cardíacas, que também sofrem lesões nesse tipo de colisão. Imaginem esse paciente da direita sem o cinto de segurança, a força do impacto do tórax ao volante. Ela foi tão grande que fez uma ferida corto-contusa importante ao nível, fratura da clavícula esquerda, uma equimose importante em toda a intimidade do cinto de segurança tóraco-abdominal. Aqui outro tipo de mecanismo de lesão, esmagamento. Esse paciente, o ônibus passou em cima, levando a um mecanismo de esmagamento, o externo contra a coluna vertebral. Depois eu vou mostrar esse caso, uma ruptura traqueobrônquica que houve necessidade de tratamento cirúrgico. Aqui um outro tipo de mecanismo de lesão, as feridas por arma de fogo, um projetil de arma de fogo, uma lesão no quadrilátero de Ziegler, aqui ainda com pólvora, uma lesão muito próxima, foi tratado com uma drenagem torácica inicialmente, e houve a necessidade depois, por uma das indicações que nós vamos ver a seguir, de uma toractomia, pois havia uma lesão hilar. Então, o trauma torácico penetrante, com relação a ele, a sobrevida depende muito do tipo de arma, do local da lesão e do pronto reconhecimento de lesões graves e encaminhamento aos centros de traumas para que possa ser encaminhado o tratamento por um especialista. Ela é mais frequente que as lesões abdominais. Isso porque, nesse tipo de lesão por arma branca, o ferimento, a agressão vem sempre de cima para baixo, ao invés de baixo para cima, onde deixa a guarda livre para o combate. Ela é mais frequente que as perfurações abdominais, como falei, e se a perfuração atinge a pleura parietal, existe uma possibilidade de 90% de lesão pulmonar e, com consequente, 50% a 60% de presença de hemotórax, pneumotórax ou hemopneumotórax. Essa aqui é uma típica imagem de uma lesão por arma branca, encontrada no site trauma.org, em que nós observamos uma grande faca de churrasco cravada no tórax desse paciente. É importante, nesses casos, saber que você nunca pode tirar essa arma branca, que ao mesmo tempo que ela lesa, ela pode coibir o sangramento. De forma que essa arma branca ela tem que ser retirada no momento da toractomia, ou seja, faz a toractomia e retira essa faca sob visão aberta. Nesse caso, a lesão foi só em sedenho, não perfurando, mas já havia quase com tamponamento cardíaco e quase lesão da coronária. Aqui outros tipos de lesão por arma branca, empalamentos, muito comum, como nesses três casos aqui, desses dois à direita e desse inferior, de trabalhadores da construção civil que caem do andame ou caem de qualquer andar e em cima de vergalhões, de pedaços de madeira, que fazem transfixações ou empalamentos, ou naqueles casos em que a arma branca, como nesse aqui da figura superior esquerda, uma lesão com a faca toda enterrada na extremidade através da fúcula external. Todas essas lesões têm que ser retiradas, essas armas brancas, sob visão direta durante toractomia. Agora, de que morrem esses pacientes? Esses pacientes morrem basicamente de três condições: hipóxia tecidual, hipercarbia ou acidose. Lógico que essas três condições elas atuam concomitantemente. O paciente tem hipóxia tecidual, pode ter acidose, hipercarbia, ou seja, de maneira didática, para aprendermos com maior facilidade, quais são as condições que levam, por exemplo, à hipóxia tecidual? Inicialmente, a oferta inadequada de oxigênio, hipovolemia, choque, pouca hemácia, pouco carregamento de oxigênio. Ou então algumas condições que estejam impedindo
o oxigênio de chegar à membrana alveolo-capilar, seja eles por uma alteração intrínseca pulmonar, alteração da relação ventilação-perfusão pulmonar, em caso de contusões, hematomas, colapso de componente intrínseco, ou então de um componente extrínseco, alguma condição que esteja impedindo do alvéolo se expandir e do ar chegar até a intimidade para a troca gasosa. Alteração nas relações pressóricas intratorácicas, nos casos pneumotórax aberto ou pneumotórax hipertensivo. A hipercarbia acontece principalmente na hipoventilação e basicamente em condições ou de alterações neurológicas associadas ou então do próprio trauma significativo da parede torácica com várias fraturas costais que obrigam o paciente pela dor a fazer taquipneia com hipoventilação. A taquipneia com hipoventilação, ao passo de manter a saturação de oxigênio, ela vai gradativamente retendo o CO2. E o CO2 retido e aumentando a sua concentração atua como inibidor do centro respiratório, levando a alterações de ritmo respiratório e até a apneia, se não for resolvido o problema. E a acidose ela acontece nas condições respiratórias. No caso da acidose respiratória, ou por alteração, uma ventilação inadequada, ou por alterações pressóricas, como as ditas acima, ou então por depressão do nível de consciência e alteração do ritmo respiratório. E no caso, a acidose metabólica, basicamente por volemia, né? Hipoperfusão tecidual, choque, hipoperfusão periférica, apoptose, liberações de hidrogênio e acidose metabólica. Tá? Agora, o tratamento das lesões no traumatismo torácico, ele requer os mesmos cuidados que os distritos no ATLS. Né? O exame primário das lesões com risco de vida, ele deve seguir os preceitos do ATLS, é o ABCDE, com uma condição especial no tórax, que é a toractomia. Aquela toractomia que você, naqueles 15% de pacientes que você vai precisar fazer a toractomia, 5% deles a toractomia tem que ser dita de reanimação, toractomia heróica, na sala de trauma ou em qualquer local em que você possa ter condição de revisar. Então, vai obedecer o A, que é a permeabilizar a via aérea, o B, que é instituir ventilação mecanicamente assistida, que é o briefing, o C, durante o C circulation, além de coibir o sangramento e de repor volume, você vai necessariamente, em alguns casos, ser obrigado a realizar a toractomia, e nesses casos, essas são as incisões de preferência na toractomia, sendo que a principal é a da opção D, que é a toractomia anterior submamária, em que, numa condição especial, você pode prolongar ela para a direita através de uma esternotomia transversa, fazendo uma toractomia anterior bilateral, incisão também chamada de clamshell, tipo ostra, em que você consegue realmente ter uma observação completa de toda a caixa torácica e do mediastino. Então, o exame primário, nós vamos, no exame primário, promover a reanimação das funções vitrais através do ABCDE e, posteriormente, um exame secundário pormenorizado. Na reanimação das funções vitais no exame primário, nós estamos querendo observar aquelas lesões que matam nas primeiras horas. Nós sabemos que o trauma tem 3 picos de morte, no ato e nos primeiros minutos, depois, dos primeiros minutos, as primeiras horas e depois das primeiras horas. Então, a reanimação das funções vitais visam celebrar o tratamento das lesões torácicas com risco de vida iminente. E no exame secundário pormenorizado, aquelas lesões torácicas que matam posteriormente, que são aquelas chamadas realmente as verdadeiras armadilhas no trauma torácico. Não é? Sempre esse atendimento inicial, ele visa o quê? O tratamento definitivo, que é combater a hipóxia, tratar as lesões com risco de vida iminente, que você faz no traumatismo torácico basicamente com 2 condições, inserindo uma agulha para uma descompressão de um pneumotórax hipertensivo, seguindo a inserção de um dreno torácico, de uma toractomia, se for o caso, e fazendo um exame secundário orientado para surpreender alguma daquelas lesões que são risco de vida por armadilhas que matam posteriormente, são as chamadas lesões despercebidas no trauma torácico. Né? Quais são as lesões que matam nas primeiras horas, nos primeiros minutos a horas? As lesões com risco de vida iminente são basicamente aquelas que têm a ver com a permeabilização das vias aéreas, né? A obstrução das vias aéreas, as lesões de árvore traqueobrônquica, que nessa última edição
do ATLS veio para as lesões com risco de vida iminente. Anteriormente, elas estavam basicamente direcionadas nas lesões que matam posteriormente. O pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto, né, que causa ferida torácica aspirativa com ar pendular e insuficiência respiratória, o hemotórax maciço, o tamponamento cardíaco e a parada circulatória traumática, que é aquele paciente que chega agonizando por alguma, principalmente em alguns casos, por alguma arritmia cardíaca que deve ser tratada de imediato. Então, esse é um caso típico de uma ruptura traqueobrônquica, e na literatura nós temos ruptura traqueobrônquica diagnosticada 20 anos depois do trauma, em que o pulmão fica sendo perfundido, mas não aerado, completamente atelectasiado, e na literatura existem relatos de casos que foram operados 20 anos depois e que recuperaram a sua função nesse pulmão. Então, esse é um caso típico. Na figura superior, a gente vê a lesão traqueal, longitudinal, com efizema subcutâneo muito grande, aproximando a lesão, o tubo dentro da traqueia e o efizema subcutâneo, ou seja, uma lesão que, para se resolver, teria que se fazer uma traqueografia, o que foi feito. Aqui um caso de experiência pessoal, uma menina de 12 anos que caiu da charrete, fez um pneumotórax, evoluiu posteriormente da retirada de dreno com uma atelectasia maciça do pulmão direito. A gente pode ver já nessa radiografia um stop no bronco direito. Esse caso tem quase 25 anos, né? E na época nós não tínhamos tomografia ainda, nós fazíamos um exame chamado broncografia, já estávamos um bário na traqueia e olhem que coisa bastante interessante, um stop completo no bronco direito. Operamos essa paciente, fizemos uma lobectomia superior com uma broncoplastia em braçadeira em manga, com anastomose término-terminal do brônquio-fonte com brônquio intermediário, e o pós-operatório dessa paciente realmente foi muito gratificante, ela ficou boa e voltou à sua vida na normalidade. Esse outro caso é aquele caso que eu mostrei inicialmente, que o ônibus passou em cima do tórax do paciente, é um caso cedido pelo professor Júdice, aí do Hospital Antônio Pedro da UF, né? E esse paciente evoluiu posteriormente uma atelectasia completa do pulmão esquerdo, também feita a broncografia, um caso antigo, mostrando um stop brônquio. Olhem bem que a broncografia ela mapeava basicamente todos os brônquios, né? Mostrando toda a árvore brônquia. Aqui um stop completo no brônquio esquerdo. Esse paciente foi submetido à cirurgia, e na cirurgia a gente pode ver aqui na toractomia aberta, né? Aqui a aorta descendente, aqui o local da ruptura brônquica, que foi suturado com pontos absorvíveis de longa duração separados, fazendo a broncoplastia e o pós-operatório desse paciente, realmente salvando o pulmão. Tá? Efizema subcutâneo é uma situação que acontece muito nos casos de trauma de ruptura traqueobrônquica. Vejam esses casos, a gente não tem que ter medo de efizema subcutâneo, o que precisa se fazer é drenar o tórax, ver qual é a lesão e drenar. Se você não sabe, por exemplo, se um projetil de arma de fogo entra no hemitórax e sai no mesmo hemitórax, você sabe que ali você vai drenar daquele lado. Se entrou de um lado, saiu de outro, você vai drenar os dois lados, assim como dos casos de barotrauma. Você não sabe qual pulmão é o que está acometido, drena-se dos dois lados. Veja, um grande efizema subcutâneo, aqui tanto na radiografia como no exame físico. Né? Então, outra condição, o pneumotórax hipertensivo, que a gente sabe muito bem que é um caso que leva a uma situação de válvula unidirecional, onde o ar sai para a cavidade pleural e vai se acumulando e fazendo a compressão, até em casos mais graves, fazer a alteração hemodinâmica, que é o que caracteriza o pneumotórax hipertensivo. Né? Um diagnóstico diferencial nos casos mais avançados de clínica do pneumotórax hipertensivo deve ser feito com esses sintomas, com o tamponamento cardíaco, que em situações mais avançadas tem basicamente os mesmos sintomas. Lembrando que no tamponamento cardíaco, você não tem ausência de murmúrio vesicular e hipertimpanismo, a percussão, você tem essas condições no pneumotórax hipertensivo. Então, aqui é o caso de pneumotórax hipertensivo, está vendo? Clássico, um colapso total aqui do pulmão, já um desvio mediastino, aumento dos espaços intercostais. Então, isso aqui é típico do pneumotórax hipertensivo. Né? Vejam bem esse caso. E não necessariamente há necessidade
de que o pneumotórax esteja completamente colapsando o pulmão. Vocês vejam que esse caso é um caso em que você só tem 50% de colapso pulmonar, né? Está aqui o pulmão esquerdo, aqui, ó, lesões, grande número de fraturas costais em 2 locais, provavelmente promovendo um tórax instável, grande enfisema subcutâneo, rechaço do diafragma inferior, aumento dos espaços intercostais, doente já entubado. Esse realmente é um doente que você tem que fazer imediatamente a descompressão. Se não tiver o dreno de tórax para drenar, imediatamente descomprimir com gelcos calibrosos no segundo, agora a edição mais recente do ATLS, no 5º espaço intercostal. Tá? Então, o tratamento inicial dos casos de pneumotórax hipertensivo é descompressão imediata, lembrando que nesses casos, quando você não tem o dreno à mão, aí você certamente faz a descompressão pulsionando ou no segundo ou no 5º espaço, como eu falei, a tendência mais atual, para se fazer o tratamento definitivo, que é a drenagem torácica, né? Dreno tubular no 5º espaço intercostal aqui. Se é puro ar, pode ser na linha axilar anterior. Se é um hemopneumotórax ou tem líquido associado, quanto mais posterior, para direcionar o dreno posteriormente para a drenagem ser efetiva, melhor. Então, aqui, ó, 2º espaço intercostal, bordo superior da costela, introduz o gelco e, com isso, você vai descomprimir até poder drenar esse tórax de maneira adequada. Né? No pneumotórax aberto, o que acontece é a condição, como vocês estão vendo aqui. Ferimentos da parede torácica tem muito a ver o tamanho do ferimento. Quando o ferimento é maior que 2/3 do diâmetro da traqueia, o ar entra preferencialmente durante a inspiração pela lesão torácica em detrimento da via aérea, fazendo com que o ar entre, o ar passe de um pulmão para o outro, fazendo que um ar vicioso fique dentro da árvore traqueobronca, diminuindo a saturação desse oxigênio. Então, se você não obstrui diretamente essa lesão, esse doente vai caminhar para a insuficiência respiratória sem dúvida nenhuma, porque o ar preferencialmente vai continuar entrando por essa ferida. Né? Então, o sujeito levou um tiro que vocês ouviram a metros de distância, esse ar vai entrando até causar alterações hemodinâmicas por compressão dos vasos. Então, aí, esse pneumotórax aberto faz basicamente o mesmo mecanismo lesivo do pneumotórax hipertensivo. Nesses casos aqui, isso foi observado muito nas guerras franco-prussiana e civil-americana, onde os generais médicos observaram que, ocluindo essa ferida torácica aberta, diminuía a ferida torácica aspirativa e diminuía a situação do ar pendular, do balanço mediastínico, que causava a insuficiência respiratória. Então, imediatamente, vocês, dessa lesão aqui, ó, a língua, parte da língua saindo aqui, outra lesão muito grande, tem que ser ocluída por uma gaze molhada, qualquer coisa que faça esse doente chegar e poder ser tratado definitivamente. Em casos pequenos, lembre-se que uma ferida de 2, 3 centímetros causa esse tipo de coisa, porque é maior que 2/3 do diâmetro da traqueia. Então, nesses casos, a gente pode fazer o curativo de 3 bandas, onde um quadrado de um plástico, você cola 3 bandas, fazendo com que durante a inspiração a ferida aspire esse plástico e não permita a entrada de ar, e na expiração permita a saída. Se você não tem, você pode fazer uma situação muito rápida, que é o curativo em X, que também promove essa. O melhor é a ferida, o curativo de 3 bandas, mas em X, como nesse caso aqui, também em 2 bandas, também ajuda a diminuir a ferida torácica aspirativa. Né? O hemotórax é uma outra condição que mata muito, e as fontes de sangramento foram exatamente essas. As fontes de sangramento, principalmente da circulação arterial sistêmica. Basicamente e principalmente na circulação arterial sistêmica, as artérias intercostais e as brônquicas, que são numerosas e que são ramos direto da aorta. Lógico que toda artéria, todo grande vaso também vai causar hemotórax importante. Nesse caso, olha, o mesmo mecanismo, além da perda de sangue do hemotórax, também pode levar à compressão e alterações hemodinâmicas pelo volume intratorácico. Né? Então, casos como esse, com grande hemotórax traumático, no traumatismo torácico, diferente do abdominal, em que o sangue está envolvido em fezes, você sempre tem que pensar na introdução de dreno calibroso e da coleta desse sangue para uma possível autohemotransfusão, que isso pode salvar o doente numa situação de falta de sangue no hospital naquele momento. Né? Então, casos como esse, olha, um grande hemotórax foi para o raio-x e
nesse deslocamento, às vezes, na tomografia, no centro de trauma. Por isso as tomografias hoje são basicamente do lado da sala de centro de trauma, para evitar isso que acontecia anteriormente, que o tempo que levava o doente para ir para o centro de imagem, o doente morria com um grande hemotórax como esse aí, né? Lembrando que os hemotórax maciços são causados principalmente por feridas penetrantes, das lesões de grandes vasos intercostais ou artérias brônicas, né? Tamponamento cardíaco é uma outra causa também de morte iminente, né? Lembrando que esse caso eu botei preferencialmente para lembrar vocês que nós nunca devemos fazer uma pericardiocentese sem monitorização, porque você pode fazer uma perfuração da câmara cardíaca também. Então, para se fazer uma pericardiocentese, no caso de você querer estabelecer um diagnóstico, hoje nós não fazemos mais isso, o que nós fazemos é usar ultrassom. Todo cirurgião está treinado no FAST, que é o ultrassom rápido e manual, em que você consegue, através do FAST, ver líquido no pericárdio, na pleura e no peritônio, né? Então, nesses casos aqui, você vê esse doente, uma lesão pré-cordial, já tinha sido drenado e evoluía ainda com sinais de tamponamento cardíaco, da tríade de Beck clássica, né? Turgência jugular, abafamento de bolhas e pulso filiforme. Então, nesse caso aqui, é um caso mais antigo, na época ainda não tinha FAST, foi feito aqui um diagnóstico através de uma pericardiocentese, um pericárdio, e daqui mesmo levar para o centro cirúrgico para fazer uma outra forma, ou fazer a toracotomia anterior direto, ou então, na dúvida, se você não faz a pericardiocentese, a pericardiotomia subxifoidiana, que é uma outra incisão muito interessante, que você abre aqui abaixo do externo, desloca o peritônio, entra pela deflexão diafragmática, abre o pericárdio e você vai ver se existe sangue ou não. Tendo, você aproveita, prolonga e faz a toracotomia anterior. Essa é uma manobra na cirurgia cardíaca, na cirurgia do trauma cardíaco muito usada, que é a manobra de Sauerbruch, onde com os 2 dedos você tenta tamponar as veias pulmonares, diminuindo o fluxo de sangue para o coração, de modo a você poder suturar, rafiar a ferida cardíaca, né? Essa é uma outra manobra que a gente faz. Isso é uma toracotomia heróica, enquanto um está puncionando a veia, dissecando a veia, o outro está entubando o paciente, permeabilizando a via aérea, e o outro está fazendo a toracotomia, que é uma ferida transfixante, sem fio. Você pode fazer isso, cateterizar os buracos através com sonda de Foley, preenche o balão e puxa de modo a obstruir até poder chegar o fio para você fazer a rafia cardíaca, né? Aqui, nesse caso aqui, muito simples, esse é um caso de experiência pessoal minha, tá? Uma lesão, esse paciente chegou com a ferida transfixante, chegou conversando e fez uma parada súbita para o tamponamento. Nós fizemos uma toracotomia heróica, que a ferida anterior e a ferida posterior, rafiada. Vocês vejam que eu rafiei de imediato com o fio que tinha na mão, que era um catigô. Lógico que a gente não sutura coração com catigô, mas depois nós complementamos com fio inabsorvível de prolene. Aqui, nesse outro caso, uma outra lesão, um cuidado grande quando a lesão é próxima à coronária. Nesse caso, às vezes você faz a ferida utilizando um PET e passando o fio por baixo da coronária, de modo a que faça a obstrução da lesão sem interromper o fluxo coronariano, né? E as outras lesões, que são lesões despercebidas, são aquelas lesões que matam depois das primeiras horas, né? Que são os pneumotórax simples, os hemotórax menos volumosos, o tórax instável com ou sem contusão pulmonar associada, lógico que contusão pulmonar associada é muito mais grave, o trauma contuso do coração, que é muito grave e passa muito despercebido, a ruptura traumática da aorta, a ruptura traumática do diafragma e a ruptura do esôfago do trauma contuso. Aqui, alguns casos do tórax instável. O tórax instável, na realidade, você trata ele de 2 formas. A forma convencional e a mais usada é a chamada estabilização pneumática interna, que é você o quê? Finalizar o freio chest, tórax instável. Você ceda e coloca o doente no respirador, ao longo de 2, 3 dias aquilo ali estabiliza e você resolve o problema. Ou você pode também fazer de imediato ou complementando a estabilização pneumática externa, que é você fazer as fixações costais. Normalmente, hoje, nós temos barras de titânio mais modernas, mas nós fazemos muito isso com os chamados grampos de Judith. A gente sabe que para ter tórax instável, você tem que ter fratura dupla em mais do que 2 costelas, de modo a fazer com o segmento se encontrar solto na parede do tórax e com a respiração, com a pressão negativa, esse pedaço do tórax entrar e sair da cavidade torácica durante a respiração. Então, aqui são grampos de Judith, basta você
fixar uma das fraturas, não precisa ser as duas, né? E aqui fios de Kirchner, em que você também fixa a costela. Aqui uma sequência de um grande trauma torácico, esmagamento do hemitórax direito, o doente já havia sido entubado, já havia sido drenado aqui com dreno no sexto espaço intercostal. Quando foi submetido à estabilização pneumática interna, que é a sedação e a colocação no respirador, já houve a reexpansão pulmonar e, posteriormente, esse doente foi tratado com a fixação, no caso aqui com fios de aço, né? E resolveu com um aspecto final bastante interessante, né? Lembrar que a contusão pulmonar é o que torna desfavorável essa evolução desses pacientes, né? Porque ela ocorre em cerca de 20% dos pacientes, ela é mais frequente na criança, porque a costela é maleável, 40% a 60% desses pacientes podem necessitar ventilação mecânica, não é muito diagnosticada do raio-x simples, quando você faz uma tomografia assim, e quando você tem fratura costal com crepitação, enfisema subcutâneo e tórax estável, é muito mais frequente a presença de contusão pulmonar associada, né? E depois de 24 horas é que você tem os sintomas robustos, né? Por alterações da troca gasosa, da resistência vascular e da complacência, né? Instala-se uma reação inflamatória importante e daqueles 20 a 30, 50, 60% vão evoluir com síndrome de estresse respiratório do adulto. Os sinais radiológicos incipientes são de hipotransparência, mas a extensão dessa injúria ela acontece depois das 24 horas, como observado nesse raio-x, está vendo? Um trauma, no momento, o raio-x basicamente normal, 24 horas depois já uma hipotransparência importante, condensação, e 48 horas depois, basicamente uma condensação já instalada, mostrando alteração inflamatória importante nesse pulmão esquerdo. A contusão miocárdica também deve ser muito alerta para esses casos no trauma fechado, e ela deve ser tratada como um doente, como se estivesse infartado. Por quê? Esse doente com trauma contuso miocárdico, ele morre igual morre um doente infartado. Morre de quê? Arritmia cardíaca. Então é importante, nesses casos, de um trauma importante, você nunca liberar ele para casa. Você vai internar, colher enzimas, fazer eletro e fazer ecocardiograma. No caso do ecocardiograma, se você tiver uma suspeita no eco normal de ruptura de cordoário ou rupturas valvares, o eco transesofágico é o que dá o diagnóstico preferencialmente. A ruptura aórtica também é uma outra condição de lesão importante. Lembrando que esse alargamento do mediastinal superior no raio-x de tórax do doente sentado, porque o doente deitado em posição decúbito dorsal pode haver um relaxamento, mimetização de alargamento mediastinal, sempre com trauma, principalmente se associado com fratura das primeiras vértebras torácicas de escápula, da possibilidade de lesão contínua da aorta. É aquele caso, como esse caso aqui, em que abaixo da subclave esquerda, olha aqui o estudo hemodinâmico desse paciente, alteração no contorno da aorta, mostrando uma ruptura contínua de aorta, promovendo um pseudoaneurisma de aorta torácica. Então, vocês vejam bem, antigamente nós tratávamos isso com interposição de enxerto de Dacron, hoje você vem e coloca um estente recoberto autoexpansivo que ocupa essa lesão e trata o doente adequadamente. A ruptura diafragma também, ela pode acontecer nos traumas fechados. Se você faz o diagnóstico logo no início, você vai tratar esse doente por via abdominal, né? É muito mais comum à esquerda, à direita, o fígado protege para ver, às vezes tem lesão importante, né? Mas pode haver dos dois lados. Em casos do diagnóstico precoce, você vai fazer a frenorrafia por via abdominal, né? A laceração esofágica, sempre atento nas lesões de esôfago, sem falar nas lesões iatrogênicas, né, na endoscopia, essas lesões, principalmente do trauma fechado. Vocês vejam aqui um enfisema mediastínico importante, aqui circundando o coração, e na tomografia mostrando ele de forma abrangente, né? Então, o que nós falamos até agora foi dos pacientes instáveis. Agora, se o paciente chega estável ao centro de trauma, você vai tratá-lo como um doente normal, colher uma história bem colhida, colher um exame físico completo, né? Levar para o centro de imagem, estudar e fazer exames especiais, que incluem tomografia, ultrassonografia, exames especiais, no caso, endoscopia e broncoscopia, né?
O alargamento mediastinal sempre tem que ficar muito evidente, que pode ser secundária a fratura, lesão arterial venosa e iatrogênica. Lembrando que, às vezes, função de jugular e de subclávia podem lesar e causar hemorragia mediastinal associada, né? E quando a gente fala que 15% vão ser submetidos à toractomia, normalmente essas são as indicações. Aquela que é toractomia heróica, é aquele paciente que chega com deteriorização aguda e instabilidade hemodinâmica, ou o paciente que deu tempo de você drenar, mas saiu mais de 1.500 ml de sangue. Toractomia porque tem alguma coisa sangrando. Ou que você drenou, não saiu 1.500 ml, mas continuou saindo cerca de 200 a 300 ml por hora. Toractomia, porque alguma coisa importante sangra. O tamponamento cardíaco e abaixo, quando eu coloco documentado, são aqueles doentes que vão para a tomografia e você consegue fazer o diagnóstico, né? Injúria vascular, injúria da aorta, do esôfago, injúria traqueobrônquica, documentada. A toractomia traumática, que você vai levar o doente para ser tratado, e a fuga aérea maciça, que são lesões pequenas, mas em doente com doença bolhosa, que levam, você coloca 1, 2 drenos e não resolve a situação, tem que fazer a toractomia. Aqui, o caso de uma toractomia traumática, tem que levar para o centro cirúrgico para resolver, né? Algumas controvérsias, né? Antigamente, a gente drenava sempre o paciente com uma lesão transfixante, hoje você estuda esse doente, não precisa mais. Lembrar do embolismo de arma de fogo, hemodinamicamente você resolve. E, no caso, as remoções com projetil por videotoracoscopia ou ainda os controles de aorta torácica pré-laparotomia em caso de lesões múltiplas abdominais do doente chocado, né? Aqui um caso de um doente que levou alguns tiros, não aconteceu nada, mas a bala, o projetil ficou caprichosamente do lado da aorta, teve que ser removido. Aqui algumas lesões que você não opera esse doente no ato com a toractomia, mas depois vai precisar operar por complicações. Todas essas são complicações que acontecem no trauma torácico. A maioria delas você pode fazer por videotoracoscopia. Entretanto, se você não tiver a tecnologia, você tem que fazer a toractomia em todas essas condições que vocês estão vendo, né? Alguns avanços contemporâneos, entre eles conceitos de transporte que mudaram muito. As ambulâncias hoje são muito tecnologicamente avançadas, que permitem até toractomia, no caso, durante o transporte pré-hospitalar. As mudanças na reposição de fluidos, que hoje nós somos muito mais econômicos, atuando cerca de 1 para 1 para 1, no máximo até poder ter o controle hemodinâmico. A tecnologia de imagem, ultrassonografia, TC helicoidal, ecotransesofágico, permite o diagnóstico precoce. A técnica operatória, que surgiu muito, entre elas a trajeotomia pulmonar, estrutura mecânica, estentes traqueais, estentes endovasculares, videotoracoscopia, cirurgia endovascular, todas elas. Isso é a trajeotomia, lesões grandes de parênquima, que você, às vezes, fazia ressecção lobar. Hoje você vai e sutura bronco por bronco, artéria por artéria sangrante, para preservar um lobo que pode ser crucial para a vida daquele paciente que você não conhece, né? A mudança do transporte, que realmente está muito mais moderna, e, no caso, alguns avanços conceituais, entre eles o sangue artificial, nada de novo, posso dizer, exclusão de esôfago, nós estamos sendo muito menos radicais hoje, a contusão miocárdica, muito mais atentos, e lembrando que o embolismo aéreo sistêmico, ele é uma condição que mata muito. Eu pergunto, todo pneumotórax precisa ser drenado? Não. Você pode tratar conservadoramente acompanhando. Todo hemotórax precisa ser drenado? Também não. Agora, todo hemotórax precisa ser drenado? Sim, porque além da possibilidade de infecção daquele sangue pela contaminação de ar externo, você tem sempre a possibilidade de migração de parte daquele ar para o território vascular durante o movimento de sístole e diástole, e você tem embolismo arterial sistêmico. Então, era isso que eu tinha que falar. Agradeço muito a atenção e um bom dia. Estarei disponível para as perguntas posteriormente.